tema de hoje é o meu lugar no mundo, é o Dia Mundial do Jovem Adventista. Pensando nesse tema, irmãos, eu queria trabalhar algo que tem a ver com todos nós. Poderia pensar assim, mas eu não sou jovem, como a Sandra falou aqui, todos nós somos jovens. Então eu queria trabalhar aqui com vocês, irmãos, qual é o nosso lugar como igreja no mundo. Qual é o nosso lugar como igreja no mundo? Para isso nós precisamos entender a construção da Bíblia, algo específico em relação à palavra de Deus. Na palavra de Deus, irmãos, o personagem central das Sagradas Escrituras é Jesus. Não é a igreja, não é o ser humano, não são pessoas. O personagem central da Bíblia é Jesus. Existe no texto bíblico mais de 190 referências a respeito de Cristo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Jesus, ele é o personagem central. Ele vai ser apresentado de diversas formas e de muitas maneiras no texto bíblico. A Bíblia não tem uma alusão a Minas Gerais, uma alusão ao Brasil, porque o protagonista não iria pisar em solo brasileiro. 400 anos antes e 50 anos antes do nascimento de Jesus, Deus levanta o profeta Miqueias e diz assim: é tu, Belém Efrata, a menor de todas as cidades, de ti sairá aquele que há de guiar as nações. Ou seja, a profecia bíblica, ela, com exatidão, ela demonstra o nascimento, a cidade na qual Jesus nasceria. Uma cidade que fica a 8 quilômetros de Jerusalém, Belém, pequena cidade, onde se criavam as ovelhas, os animais que serviam para o ritual do santuário. O poder de Deus deveria nascer naquela cidade. É por isso que toda a Bíblia ela vai ser construída no Antigo Oriente Médio, porque o protagonista, o ator principal, ele nasceria, ele andaria por aquela região, ele viveria ali, e assim nasce o texto bíblico. Bem, dito isso, é importante termos em mente que Jesus ele é apresentado com vários títulos na Bíblia, mas ele é apresentado, ele é personificado também em algumas pessoas. Moisés, por exemplo, personificou algo no ministério de Cristo. Jó também personificou, Elias, Daniel. Ou seja, algumas pessoas que vieram antes de Cristo, da encarnação de Cristo, eles personificam alguma coisa, algo do ministério de Jesus. Poderíamos ficar aqui, irmãos, a manhã inteira falando só como o Antigo Testamento ele apresenta Jesus de diversas formas. Só que uma das maneiras da Bíblia apresentar a Jesus, a Bíblia ela vai falar de um mensageiro que viria antes da encarnação de Cristo. Um mensageiro que viria antes da encarnação de Cristo. Entender esse mensageiro vai nos entender qual é o nosso lugar no mundo. Não apenas para o jovem adventista, mas para nós como igreja. E eu queria trabalhar com vocês a mensagem que a Bíblia nos ensina a respeito desse mensageiro. Abra sua Bíblia primeiro, nós vamos fazer uma viagem na Bíblia nesta manhã, em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Vamos ler a partir do verso 3 aqui. Diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda nosso Deus. Todo vale será alterado e nivelado, pois os montes e outreiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, toda a carne verá, pois a boca do Senhor disse. Se você for ler até o verso 8, você vai perceber que o Isaías ele vai falar sobre a vinda de um mensageiro que clamaria no deserto, um mensageiro que ele vai preparar o caminho para a vinda do Senhor.
E o verso 8 diz assim: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então a Bíblia, irmãos, ela começa no Antigo Testamento a falar de mensageiro. O mensageiro que vai vir para preparar o caminho para a encarnação de Cristo. Jesus, ele é eterno, a Bíblia vai dizer que ele não teve início de dias, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. Vamos aqui em Isaías 9, verso 6, só para não termos dúvidas nesse respeito. Isaías 9, verso 6. Diz assim, Isaías 9, verso 6 é uma profecia a respeito da encarnação de Jesus. Diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, ou seja, ele governa. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, ele é Deus Forte, Pai da eternidade, não tem princípio e fim de dias, ele é o Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, aquele menino que nasceu em Belém, ele extrapola os limites do tempo. Mas a Bíblia, ao falar da encarnação de Cristo, da primeira aparição dele em carne e osso neste mundo, vai falar de um mensageiro que vai preparar o caminho para a vinda do Messias. Vamos agora em Isaías capítulo 58. Esse mensageiro, ele teria uma mensagem para endireitar as veredas. Quando você vai em Isaías capítulo 58, Isaías capítulo 58, vai falar, ainda falando a respeito dessa mensagem de paz para os arrependidos, que vai dizer no capítulo 57, ele vai dar aqui no capítulo 58 uma mensagem de que este mensageiro, ele vai ter mais outras características. Ele vai falar a respeito da ajuda aos pobres, ser um indivíduo que é um restaurador de brecha. E quando chega aqui no verso 13 e 14, diz assim, se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, dia de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então se deleitará no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse. Ou seja, esse mensageiro, ele vai ter uma palavra para os necessitados, de ajuda aos pobres, de um restaurador de brecha, de retirar o dedo acusatório, mas ele vai ter uma mensagem sobre a guarda do sábado também. Quando você agora vai em Malaquias, vamos aqui em Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias. Olha que interessante aqui, irmãos. Malaquias capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 1. Malaquias capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos, todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz, nem ramo. O Antigo Testamento, irmãos, ele fala a respeito do dia do juízo. O dia do juízo, ele não é uma mensagem, o dia final, dia término desse mundo como nós conhecemos, não é uma mensagem apenas do Novo Testamento. Na verdade, essa mensagem ela vai aparecer muito mais no Antigo Testamento. E aqui Malaquias, irmãos, está falando sobre o dia do juízo, que em alguns momentos a Bíblia apresenta como o dia da ira do Senhor. Mas olha que interessante que vai dizer o verso 2 aqui. O verso 2 é assim, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Interessante, irmãos, que o mesmo evento, para uns é um dia ardente, dia de terror, ardente como fornalha, mas para outros é o dia em que há de nascer o sol da justiça. E o sol da justiça, irmãos, é um dos títulos
que a Bíblia dá para Jesus. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. A Bíblia apresenta também esse título de Sol da Justiça. Sol da Justiça. Agora, olha o que é dito aqui no verso 4. Para nós então agora, para os leitores. Diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhes prescrevi em Horebe, para saber a todo Israel, a saber, estatutos e juízo. Irmãos, aí o profeta ele dá uma mensagem: mas para vocês nascerá o sol da justiça. Então, o dia da volta de Jesus, o dia da segunda vinda de Cristo, o dia na qual a Bíblia aponta para o fim desse mundo como nós conhecemos, não é um dia de terror. Não precisa ser um dia de assolação, mas é um dia de esperança, é um dia de alegria. Nascerá o sol da justiça. É um dia em que Deus há de mudar a ordem do mundo como nós conhecemos. Ele há de restaurar todas as coisas. A Bíblia aponta para isso. Aí ele nos dá um lembrete: não se esqueça da lei de Deus, para que este seja o dia na qual eu diga: está nascendo para mim o sol da justiça. Eu não posso me esquecer hoje da lei de Deus. E aí vem o verso 5 e diz assim: eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não veja e fira a terra com maldição. Aí aqui anuncia a vinda do mensageiro. Diz assim: eis que enviarei para vocês o profeta Elias. E o profeta Elias, irmãos, ele vai ter uma mensagem aqui, uma mensagem para as famílias. Ele converterá o coração dos filhos aos pais. Uma mensagem para as famílias. Então, quando a gente pega todo o quadro do Antigo Testamento a respeito do mensageiro, a gente percebe que esse mensageiro, ele prepararia um caminho para o ministério de Cristo. Este mensageiro teria uma mensagem de ajuda aos necessitados, aos pobres. Esse mensageiro, ele falaria sobre o sábado. Esse mensageiro falaria sobre a lei de Deus. Esse mensageiro teria uma mensagem para as famílias. Então, este mensageiro, ele prepararia, através dessas características, a vinda do Messias, o caminho para o Messias aparecer. Vamos agora ver, então, o cumprimento dessa profecia. Lucas, olha, aqui na sua Bíblia tem uma folha, porque nós lemos aqui o último capítulo do Antigo Testamento. Aí aqui vai abrir o Novo Testamento. Para nós aqui é uma folha, mas em questão de tempo, essa folha tem 400 anos. Entre o último profeta do Antigo Testamento e a primeira manifestação do Novo Testamento, nós temos um lapso de 400 anos, chamado do silêncio de Deus. Deus não mandou mais nenhum profeta. Durante 400 anos, Deus estava em silêncio. E nós agora vamos para o momento em que Deus há de quebrar o silêncio. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1. Deus está agora para quebrar o silêncio. Lucas, capítulo 1. E são nos dias comuns que Deus faz coisas extraordinárias. Lucas capítulo 1, vamos ler a partir do verso 8, diz assim: ora, vamos ler o verso 5. Nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, que se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo elas avançada em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe com sorte, segundo o costume sacerdotal,
entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia de pé, do lado de fora, orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o terror. E agora Deus quebra o silêncio. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, o qual dará o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Então veja aqui, irmãos, o anjo está explicando agora para Zacarias uma profecia. Nós só vamos ter um entendimento completo de uma profecia no momento em que ela está se cumprindo. E agora vai se cumprir a profecia a respeito do mensageiro no Antigo Testamento. Olha o que vai dizer agora aqui o verso 16. Veja o que diz o verso 16. E ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, Miqueias disse que iria ressuscitar, que Elias, eis que enviaria o profeta Elias. Só que agora que a profecia está se cumprindo, Deus, o anjo está explicando ele está explicando para aquele sacerdote de que na verdade quem nasceria era um menino com o espírito e no poder de Elias. É isso que ele está explicando aqui para Zacarias, que nasceria alguém no espírito e no poder de Elias, com as características de Elias, não que Elias ressuscitaria. Mas olha como Zacarias vai se comportar aqui, verso 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Veja que Deus tem o senso de humor, irmãos. 400 anos de silêncio são quebrados. Zacarias não acredita, ele duvida. E o anjo diz assim, verso 19: respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus. Ele está dizendo assim: rapaz, eu sou Gabriel, eu estou assim, eu fico do lado do trono de Deus, e Deus me enviou a mim para vir aqui. Você não acredita no que eu estou dizendo? Então é o seguinte: 400 anos de silêncio. Então agora, verso 20, você vai ficar mudo e não vai poder falar enquanto o menino não nasceu. E aí, irmão, Zacarias ficou sem falar, mudo, em silêncio. 400 anos de silêncio são quebrados, e agora Zacarias fica mudo, sem falar também, até o nascimento do menino. Irmão, João Batista, ele vai ser esse mensageiro. Vamos ver o que Jesus falou a respeito de João Batista? Vamos lá em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Mateus 17. Vamos ler aqui a partir do verso 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e o levou em particular ao alto monte. E foi transfigurado diante dele, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles,
Tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles levantando os olhos, ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, veja a ordem que Jesus dá a eles: não contem a ninguém a visão, até que eu ressuscite entre os mortos. Olha que interessante, irmãos. Pense você, se coloque agora no lugar dos discípulos. Os discípulos viram, veja, nós às vezes, os judeus, eles eram subjugados pelo Império Romano. Irmãos, os judeus eram tratados como lixo pelo Império Romano. Roma dominava Jerusalém. E agora Jerusalém não podia fazer guerra. Porque em uma guerra, qual é o principal problema? Primeiro tem a ver com alimentação no fronte. Falta comida no fronte. Você tem que levar comida ao fronte de batalha. Irmãos, os discípulos viram Jesus multiplicar, alimentar uma multidão de mais de 3.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, multiplicando 5 pães e 2 peixinhos. Então comida não era um problema para aquele exército mais. Segundo, com dias de batalha, e na época, uma das estratégias do exército inimigo era envenenar as águas do exército oposto, do oponente. Isso trazia doenças e muitos problemas. Os discípulos viram Jesus curar, transformar água em vinho, no melhor suco de uva. Os discípulos viram Jesus curando doentes. Então doença não era um problema para aquele exército. E em nenhuma guerra, irmãos, você tem mortos. Os discípulos viram Jesus ressuscitando mortos. Irmãos, quando Jesus ele é recebido, com o pessoal louvando e cantando, Hosana, esse é o filho de Davi, quando ele é recebido em cima de um burrinho e a multidão louva, é porque a multidão, irmãos, e os discípulos olhavam de fato para Jesus e viam em Jesus o Messias que iria libertar o povo de Israel. Libertar o povo. Só que agora, além disso, irmãos, os discípulos estão vendo Elias vindo em carne e osso. Agora podemos continuar a leitura do texto, porque agora você vai entender a pergunta dos discípulos. Porque Jesus dá uma ordem para eles e fala assim: não conte para ninguém que vocês viram aqui. Só que aí, verso 10 diz assim: mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessários que Elias venha primeiro? Ou seja, eu tenho certeza que você é o Messias. E agora eu vi Elias. Os escribas me ensinaram de que Elias precisaria vir antes da vinda do Messias. E eu estou vendo Elias. E agora você está me dizendo que eu devo ficar em silêncio? Então Jesus respondeu, verso 11: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram dele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então, os discípulos, o texto bíblico, entenderam que ele estava falando a respeito de quem? João Batista. Irmãos, João Batista, ele cumpre este ministério. João Batista, irmãos, Jesus, quando inicia o ministério dele, Jesus não inicia do zero. Jesus não inicia uma igreja do zero. Jesus, irmãos, ele inicia uma igreja a partir de uma plataforma que foi muito bem construída por João Batista. Então, João Batista era o pastor de uma grande congregação e ele transfere o ministério do pastorado para Jesus, irmãos. Ele transfere a tal ponto que as pessoas começam a procurar João Batista. É isso mesmo, João Batista, basta que ele cresça e que eu diminua. E Jesus, quando inicia o ministério dele, irmãos, ele inicia em cima de uma plataforma muito sólida que João Batista havia construído.
João Batista ele cumpre esta profecia de ser um mensageiro que preparou o caminho para a vinda de Jesus. Só que se você prestar atenção na resposta de Jesus, Jesus vai falar de um outro Elias. Olha o que ele diz no verso 11. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá. Jesus fala de dois João Batistas, de dois Elias, um no futuro e outro no presente, João Batista. Por que Jesus vai falar de dois Elias? Porque a Bíblia fala da segunda vinda de Cristo. Só que de acordo com Mateus capítulo 24, eu não vou ler aqui por causa do tempo, de acordo com outros textos bíblicos, a segunda vinda de Elias ela é diferente da primeira. Na primeira vinda Elias veio e nasceu, Jesus veio e nasceu numa manjedoura. Na primeira vinda Jesus ele apenas pisou ali naquela região do antigo Oriente Médio, da Galileia, de Jerusalém. Mas a Bíblia fala, irmãos, que na segunda vinda, a Bíblia diz assim: todo olho o verá. A Bíblia diz, irmãos, que na segunda vinda, Apocalipse descreve que ele vai vir com miríades e miríades de anjos. Apocalipse capítulo 7 chega a dizer que haverá silêncio no céu. Por quê? Porque ninguém vai ficar no céu, todos os anjos virão. Paulo, falando a respeito da segunda vinda de Cristo, diz que os mortos hão de ressuscitar. Os que estiverem vivos por ocasião da vida de Jesus serão transladados, eles irão reencontrar aqueles que morreram em Cristo. Será o momento do reencontro de entes queridos, e juntos as famílias irão encontrar com Jesus no céu. Então, irmãos, vai ser um evento que todo olho verá, irmãos. É como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, diz o texto bíblico. Todo olho há de ver a vida de Jesus. Só que agora, irmãos, a Bíblia, Jesus ele fala de um Elias no futuro. O primeiro Elias, ele precisou se concentrar no Oriente Médio. O primeiro Elias, ele precisou apenas andar naquelas cidades de que Jesus pisaria. E João Batista cumpre este propósito. Mas o segundo Elias, ele precisa ter um comportamento diferente. Apocalipse capítulo 14, versos 6 em diante. Apocalipse capítulo 14, verso 6 diz assim: viram outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Irmãos, o segundo Elias, mensageiro, a palavra anjo é mensageiro. A Bíblia vai falar de um mensageiro descrito em Apocalipse capítulo 10, depois em Apocalipse capítulo 12, depois em Apocalipse capítulo 14, que nós estamos lendo agora, de um mensageiro que vai ter uma obra mundial. Ele vai ter um comportamento para pregar para cada nação, para cada tribo, para cada língua. Então, irmãos, quando nós juntamos todas essas características, agora nós pegamos todas as características do mensageiro. Ele tem uma mensagem para os necessitados. Ele tem uma mensagem para de toda a Bíblia, não é só Antigo e Novo Testamento, ele tem o Evangelho Eterno. Ele tem uma mensagem sobre o sábado, sobre a lei de Deus, uma mensagem para as famílias. E ele tem que ter um comportamento mundial. A abrangência desse mensageiro tem que ser no mundo inteiro. Quando nós pegamos todas essas características do mensageiro, irmãos, nós só encontramos um. Existem igrejas, irmãos, que têm uma mensagem poderosa para famílias, mas esquecem de outras partes da Bíblia. Existem igrejas que falam apenas do Antigo Testamento, mas esquecem do Novo. Outras falam do Novo, mas esquecem do Antigo. Existem igrejas, irmãos, que focam apenas de um único ponto. Existem igrejas que fazem trabalhos maravilhosos com os necessitados,
mas esquece das outras características do mensageiro. Quando nós olhamos, irmãos, todas as características do mensageiro descrito no texto bíblico, nós só encontramos um movimento na face da terra, e esse movimento é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É o único movimento. Isso nos leva a uma reflexão sobre o nosso lugar no mundo. Existe aqui um erro que às vezes nós, como adventistas, fazemos. Porque quando nós olhamos o nosso lugar no mundo, uma igreja que tem um nascimento de acordo com as profecias bíblicas, uma igreja que tem uma raiz do seu início descrito em Apocalipse capítulo 10, uma igreja, irmãos, que tem uma raiz missionológica, missionária, conforme Apocalipse 14, uma igreja, irmãos, que cumpre as características do ser Elias, e nós pensamos assim, que bacana, que legal, e nasce um orgulho, irmãos. Deixa eu falar para você, querido irmão, querida irmã, não há motivos para orgulho. Não há motivos para orgulho. A escolha de um mensageiro não é porque o mensageiro é importante. O mensageiro só existe por causa daqueles que devem ouvir a mensagem. A razão de existência do mensageiro não é porque ele é melhor, não é porque ele é mais importante. A razão de existência do mensageiro é porque existem pessoas que necessitam ouvir a mensagem. A existência do mensageiro é uma das maiores evidências, ou uma das inúmeras evidências, seria essa a correta palavra, uma das inúmeras evidências de que Deus ama pecadores. Irmão, se você ler a Bíblia e não chegar nessa conclusão, existe algo de errado na sua leitura. Ao ler a Bíblia, irmãos, nós entendemos que Deus é loucamente apaixonado por pecadores. Deus é apaixonado por pecadores. Deus, ele vai desde Gênesis capítulo 3, irmãos, onde quando Deus perguntou para Adão e Eva, onde estás, irmãos? Essa pergunta vai ecoar em todo o texto bíblico. Aonde vocês estão? Aonde vocês estão? Aonde vocês estão? Deus vai enviar mensageiros e mensageiros, profetas, homens, mulheres, para ir atrás dos seus filhos, ir atrás das pessoas. Então a razão de existência do mensageiro não é porque ele é mais importante do que o outro. Ele existe por causa do outro. Por que nós, adventistas do sétimo dia, existimos? Por causa dos outros. Isso nos ajuda a entender alguns comportamentos dessa igreja. Por que nós, como igreja, nós não somos uma igreja apolítica, mas somos apartidária? Nós não nos enfiamos nesse meio. Não há problema os batistas assim fazer. Não há problema entre os assembleanos assim fazer, entre os católicos. Vamos eleger aqui um padre para ser um deputado, para ser um vereador, um pastor para ser um senador. Irmãos, não há problema. Mas nós, adventistas, não. Porque esta não é a nossa bandeira. Nós somos colocados no planeta Terra com uma única razão: proclamar a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. E não podemos mudar o rumo, e não podemos perder o rumo. Talvez você veio nesta igreja esta manhã achando que ia encontrar uma programação, um evento, algo focado para os jovens. Meu irmão e minha irmã, isso tem o seu lugar? Tem o seu lugar, mas a razão de existência dessa igreja é proclamar a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. É preparar pessoas para o aparecimento do Senhor Jesus, porque Ele há de voltar. Qual é o nosso lugar no mundo? A anunciar a vinda de Jesus. E é por isso, irmãos, que nós não vamos nos enfiar em outros projetos que vão sugar as nossas energias, sugar a nossa consciência ou as nossas forças, irmãos, porque a nossa energia, a nossa força tem que estar em preparar pessoas para o aparecimento do Messias. É por isso que essa igreja é mundial, irmãos. É por isso que essa igreja, irmãos, ela não tem um dono, ela é uma igreja mundial, irmãos. Ela tenta lutar, tenta levar essa palavra em todo mundo. Por quê? Porque existe uma raiz profética. Existe um assim diz o Senhor. E aqui, irmãos,
existe mais uma característica do mensageiro. Deus já saberia de que nós teríamos um orgulho. Oh, somos o povo que somos o mensageiro. Olha, temos todas as características do mensageiro. Falamos do sábado, temos a mensagem de saúde, temos uma mensagem para as famílias, temos uma mensagem para os necessitados. Somos uma igreja mundial. Restauramos verdades que foram jogadas por terra. Oh, eu sou melhor. E aí nasce dentro da igreja o raio do perfeccionismo, que é uma doutrina, irmãos, que demoníaca, diabólica, que tem sugado as forças desta igreja. Porque aí não basta ser o melhor, eu preciso ser melhor do que os melhores. É essa doutrina aí de última geração perfeccionista. Não basta ser o melhor, eu tenho que ser mais seleto. Deus já sabia disso, irmãos. O que Deus fez? Ele colocou uma última característica do mensageiro. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. A última característica. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. É interessante, irmãos, que eu não vejo igreja no planeta Terra dizer que é Laodiceia. Ninguém diz que é Laodiceia. Não, eu sou Filadélfia, eu sou Éfeso. Agora, nós, adventistas do sétimo dia, dizemos nos nossos compêndios teológicos, ensinamos nos nossos estudos bíblicos, somos nós. Por que, pastor, ninguém diz que é Laodiceia? Você vai descobrir agora. Estas coisas diz o Amém, testemunha, verso 14, testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Irmão, Deus conhece essa igreja, Ele conhece você. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, eu já preguei com dor de cabeça, eu já dirigi comissões com dor de cabeça, mas com enjoo, vontade de vomitar, não dá para trabalhar não. Então quer dizer que Deus olha para essa igreja e tem nojo? Ânsia de vômito? Sim. É por isso que ninguém quer ser Laodiceia. Irmãos, Deus conhece você. Deus me conhece. Não adianta aqui, está todo mundo vestido bonitinho. Deus conhece o coração humano. Conhece. E quando ele diz assim, eu conheço, eu não estou gostando do que eu estou vendo. Aí a gente fala assim, Laodiceia é o outro. Laodiceia é a associação, Laodiceia são os pastores, Laodiceia é outra igreja. Eu não. Deixa eu falar para vocês, a profecia para essa igreja. É dessa igreja. Nós somos uma pessoa. Conhece. Pois dizes, eu estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, mas não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Não é o nosso conhecimento teológico. Ah, porque eu tenho 20 anos de adventista. Ah, porque eu sou a 6ª geração de adventista. Você já ouviu falar de um homem chamado Lúcifer que andava assim com Deus? Sabe qual é o nome dele hoje? Diabo. Então não acho que o teu pedigree de adventista pode blindar o seu coração contra as artimanhas do diabo. Não blinda. Não é porque eu sou pastor que eu vou ter mais acesso a Deus do que vocês, ou que eu estou mais protegido do que vocês, irmãos. Deus não tem preferidos. Deus tem amigos diferentes. Rico sou, nada tem falta. Deus dá um conselho para nós.
Aconselho-te de mim, compre ouro refinado pelo fogo. A verdadeira riqueza não está no nosso conhecimento. A verdadeira riqueza não está em quem nós somos. A verdadeira riqueza está naquilo que recebemos e nutrimos de Deus. O verdadeiro ouro, irmãos, não é adquirido desta terra. Ele é adquirido dos céus. Então, jovem, corra atrás das coisas deste mundo, mas não abra mão das coisas celestiais. Não abra mão das coisas de Deus. Corra atrás das coisas deste mundo, estude, mas não abra mão das coisas celestiais, porque tudo neste mundo tem um problema: validade. Mas as coisas de Deus não têm prazo de validade. Aconselho de mim, compre ouro. Agora veja que não é qualquer ouro, é o ouro refinado no fogo. Aí você olha a vida dos mensageiros, quantas provações eles passaram, quantas provas Paulo passou, porque estava fazendo a vontade de Deus. Aí eu e você pensamos assim: não, eu sou um mensageiro, eu vou fazer o Caleb, eu vou fazer não sei o que, então tudo tem que estar bem na minha vida. Aí furo o pneu do carro, Deus não me ama mais. Recebo o diagnóstico de uma doença, eu vou sair da igreja. O pastor olhou para mim, não sorriu, não quero mais saber de nada na vida. Fé Nutella. A Bíblia nos chama para uma fé raiz. O ouro é refinado pelo fogo, porque é no fogo da aflição que Deus vai moldando o mensageiro, que Deus vai preparando o mensageiro. Aí você olha quantos profetas sofreram, mas Deus estava preparando Elias, Deus estava preparando Paulo, Deus estava preparando Moisés. Quando Moisés achou que era o cara, Deus mandou Moisés para uma faculdade de 40 anos de deserto para cuidar de ovelhas, para primeiro cuidar de ovelhas, para depois aprender a cuidar de pessoas. Você sabia que quem é líder de igreja, a Bíblia, Paulo vai nos dizer que quem não sabe lidar com as pessoas não deveria ser líder de igreja, porque não tem um trato com os outros. Aí, assim era Moisés. Aí Deus mandou Moisés para aprender a cuidar de ovelha, para depois aprender a cuidar de gente. Ouro refinado no fogo significa as provas e aflições que Deus manda na vida dos seus servos, das suas servas. Cada um aqui, irmãos, eu tenho meus espinhos, você também tem os seus. Aproveite os espinhos que Deus permite vir em nossas vidas, para se aperfeiçoar, para que o Espírito Santo trabalhe. O mesmo sol que queima uma planta que não tem raiz, fortalece aquela que tem raízes profundas. Então o sol da aflição não precisa matar você, mas pode fortalecer você. É dentro desse aspecto que Paulo vai dizer: regozijai-vos sempre, louvai a Deus em tudo da graça, até pelas provações. E aí o texto bíblico continua: vestes brancas para ter vestidos. Ou seja, quem que vai tampar a nossa nudez? Não é o conhecimento teológico, não é a soja, não é o alface, não é o pepino, não é porque eu como aquilo, deixo de comer aquilo. É a graça de Jesus. É a graça de Jesus que me dá direito a entrar no céu. É a graça, o perdão que eu encontro na maravilhosa pessoa de Jesus. Ele que me veste com vestiduras brancas e colírio para ungir os teus olhos. O que é o colírio? É o Espírito Santo. Nós necessitamos, esta igreja necessita diariamente do batismo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos ajudar a ver a nossa real condição e o quanto dependemos mais de Jesus. O Bruno e a Maiara vão ver algo, que quem é pai aqui e mãe já sabe isso daí que eu vou falar. Hoje o Theo é bonitinho, fofinho, uma gracinha, não é? Só que conta para eles, você que é pai e mãe, daqui a pouco o Theo vai crescer e o que vai acontecer? O Bruno e a Maiara começarão a ver no Theo características que talvez eles não gostariam de ver. Aí eu não sei
quem que vai falar, mas talvez a Mayara se vire para o Bruno e fale assim: olha aí, tá vendo? É teimoso igual o pai. Não é assim? Os filhos não vão crescendo e a gente vai vendo características bacanas nos filhos, mas a gente vai vendo alguma coisa e fala assim: herdou de mim, ou herdou da mãe isso. Mas são os nossos filhos, a gente ama assim mesmo, é assim? A gente ama. O que nós vimos nesta manhã aqui, irmãos? O pai falando da filha. O pai falando da filha. O pai traçou no texto bíblico diversas características positivas da sua filha. Mas para que eu e você não tenhamos dúvida de que esta igreja de Deus, até os nossos defeitos, irmãos, estão colocados nas Sagradas Escrituras. Não apenas a data de nascimento desta igreja, não apenas no contexto social que ela nasceria através de um desapontamento, não apenas as doutrinas bíblicas que ela resgataria, mas também para que eu e você não tenhamos dúvida de que esta é a menina dos olhos dele. Ele colocou, estampou nas profecias até os nossos defeitos. Então, quando eu ouço, pastor, a igreja está assim, está assado, nada de novo debaixo do céu, irmãos. Está aqui na Bíblia, os nossos defeitos, estampados no livro de Apocalipse. Agora, não é porque os defeitos estão aqui que eu vou aceitar. Aconselho que de mim comprou vestes e colírio, e aquele que quiser, esse estou à porta e bato. Qual é o nosso lugar no mundo? Nós somos o mensageiro de Deus. Este é o seu lugar no mundo, jovem adventista. Este é o seu lugar no mundo, querido irmão e querida irmã. O nosso lugar neste mundo, irmãos, é pregar a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Agora, imagine eu vir aqui à frente, hoje com muito carinho, eu vim aqui a convite do Bruno e da Mayara, porque eles falam: pastor, apresente o teu. Mas imagine agora, daqui uns 5 anos, 10 anos, eu volto aqui, daqui uns 10 anos, eu começo aqui nesse culto a falar dos defeitos do Theo. Será que o Bruno e a Mayara continuarão meus amigos? Claro que não. Mas eles podem falar dos defeitos do Theo. Eu não. Cuidado ao falar desse vídeo. Ela é menina dos olhos de Deus. O teu problema não vai ser com o pastor, não vai ser com o Senhor. Você está caçando problema com Deus, e de Deus não se zomba. Cuidado. Quando você está em sua casa martelando um quadro e de repente você erra e o martelo bate no dedão, o que você faz? Você não diz assim: bem feito, dedão, é isso que você diz? Bem feito, dedão, você colocou no lugar errado, agora sofreu uma martelada. É assim que você fala com o seu dedão? O corpo todo sente. Por que então nós, irmãos, quando um membro desse corpo se fere, quando um membro desse corpo erra, a gente fala assim: é bem feito, bem feito, miserável. Nós deveríamos sentir por aquela situação. Quando eu digo a igreja como um todo, desde a associação, a comunidade, membros, igreja, porque a igreja logo serve todo mundo, não é só fulano, não, somos nós. E este conselho aqui, irmãos, ele é dado para nós. Qual é o nosso lugar no mundo? Proclamar a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Qual é o nosso lugar no mundo? Apesar dos nossos falhas e defeitos e de nossas qualidades, nós devemos entender, irmãos, que o nosso lugar neste planeta é proclamar, através da nossa vida, através dos nossos talentos, através, irmãos, de tudo que nós temos, proclamar, irmãos, que dentro de breve o Messias irá vir, mas ele não vai vir mais uma manjedoura, ele há de vir, e a palavra de Deus diz que todo olho verá. Isso significa ser adventista. Adventista, irmãos, é aquele que aguarda o advento, aquele que se prepara para o advento. Então prepara-te para te encontrar com o seu Senhor, prepara-te para o dia da volta do Senhor Jesus, e enquanto você estiver se preparando, prepare outras pessoas. Cumpra, querido irmão e querida irmã, querido jovem, cumpra o seu papel nessa sociedade. Prepare pessoas
para o breve retorno de Jesus. Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, o nosso trabalho estará terminado. Mas enquanto Ele não voltar, nós temos um papel a fazer. O nosso lugar neste planeta é anunciar o breve retorno de Jesus. Você crê nisso? Amém. Nós vamos ter um louvor agora, correto? Enquanto o trio estiver cantando esta última música, eu quero pedir para você orar a Deus e falar: Senhor, me ajude a cumprir esse papel que o Senhor deu a esta igreja, de anunciar o seu breve retorno, preparar o povo para o encontro do Senhor nos ares.
Viajando pelo texto bíblico, ó Pai, o Senhor nos lembrou o nosso lugar no Senhor. Senhor, às vezes temos, como indivíduos e igreja, perdido o foco daquilo que tem que ser a nossa principal razão, daquilo qual é a nossa principal razão de existência, Pai. Perdoa-nos por isso, Senhor. Ajude o Senhor a entender que ser parte deste movimento é ser constantemente, 24 horas por dia, um mensageiro que deve preparar pessoas para o teu breve retorno. Senhor Deus, as profecias estão se cumprindo. Nós estamos vendo, ó Pai, claramente a natureza. Estamos observando claramente, Senhor, o mundo social, clamando os sinais que lhe antecedem a tua vinda. Não nos deixe, Senhor, sermos mensageiros negligentes. Ajude-nos, ó Pai, que o teu Santo Espírito continue a trabalhar em cada coração aqui presente, em cada vida, para que verdadeiramente, ó Pai, venhamos preparar, anunciar o teu breve retorno, Senhor. Não queremos apenas, ó Pai, passar por esta igreja e não cumprir o nosso papel. Queremos cumprir o nosso papel, Senhor, então ajude-nos, mova-nos, ó Pai, mas nós reconhecemos que será impossível cumprir aquilo que o Senhor deseja sem batismo do Espírito Santo. Então batiza-nos, ó Pai, usa-nos, Senhor, é o que rogamos e lhe agradecemos pela adoção de Jesus.